Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional, que Deus venha sempre falar ao nosso coração, nos dando sempre a revelação da sua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela vem para nos transformar dia após dia. E toda a história bíblica, ela nos faz realmente pensar, analisar o que o mesmo Deus fez no passado, é o mesmo Deus que faz hoje no nosso futuro, em nosso presente, na verdade. Então precisamos apenas conhecer ainda muito mais. Falamos sobre o livro de Esdras, a qual já lemos capítulo 1 e 2. O 2 passou basicamente todas as famílias que voltaram da Babilônia, que estavam em cativeiro. E aqui então no capítulo 3, olha só. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e os seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então havia uma lei, a qual Moisés tinha determinado. Ele foi um legislador, ele veio para poder cumprir uma ordenança do próprio Deus. Então ele deu as leis, ele era um homem de Deus, a qual Deus levantou para libertar aquele povo. Esse povo já tinha deixado de fazer realmente tudo que era necessário e preciso. Veio esse rei Ciro, a qual libertou esse povo da Babilônia, uma nova escravidão, do cativeiro que eles estavam. E aí, enfim, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto sacrifícios da manhã como da tarde. E depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Então havia a maneira, uma forma que eles tinham que fazer. E a seguir apresentou os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. E a partir do primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem se lançados os alicerces do templo do Senhor. Então começaram a fazer para poder santificar, na verdade, a oferta pelo pecado, pelos enganos, enfim, o que tinham cometido, para poder realmente se entregar ao Senhor. Começaram então a fazer conforme as festas, conforme tudo que era ordenado pela lei de Moisés, os holocaustos regulares. Então tudo que era para ser feito, a oferta pelo pecado, a oferta voluntária, tudo que tinha que ser determinado, então assim estavam começando a fazer, como diz hoje no ditado popular, colocando a casa em ordem, primeiramente a casa espiritual. E no versículo 7, então eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxesse do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, o rei da Pérsia, e que havia alguém por cabeça dando toda a autorização. E no 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. O Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias, os filhos de Renadade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Então, os descendentes de Odavias, na verdade, são os descendentes de Judá, que em hebraico também tinha essa palavra. E quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, o sacerdote com suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf,
com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. Isso é uma realidade. Deus jamais se esqueceu, jamais se esquecerá dos seus filhos. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido por uma grande distância. Havia pessoas, então, que estavam realmente chorando, né? Eu vejo que é um choro de alegria, pois está novamente o templo do Senhor sendo construído, o lugar de louvar a Deus, adorar o Senhor. Mas como sempre, aqui no capítulo 4, sempre existe aqueles que são opositores, como hoje no mundo atual existe oposições a todo momento. Mas quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós os construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram até alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Você vê então quando as pessoas elas querem realmente perturbar, são até pagas para isso. E assim fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. E no início do reinado de Xerxes, ou Artaxerxes, apresentou-se uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Você vê, olha só como que isso acontece, né, no mundo de hoje, também que pode ser chamado também de Assuero, esse rei Xerxes. E nos dias de Artaxerxes, o rei da Pérsia, o Bissão, Miltedrate, Tabiel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos, quer dizer, a linguagem e o povo que tinha naquele momento com a sua tradução, enfim. O comandante Reuém e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai, o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações, e que o grande e renomado Assurbanipal, olha só que nome difícil, Assurbanipal, que era realmente um renomado homem, deportou e assentou-se na cidade de Samaria e outros lugares a oeste do Eufrates. E assim escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, dos seus servos que vive a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparo dos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei vão sofrer prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nós, é conveniente ver a desonra do rei. Nós enviamos essa mensagem ao rei.
a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores, e nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que a cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se a cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará ao oeste do Eufrates. E o rei lhe enviou a seguinte resposta: ao comandante Reuém, ao secretário Sinsai, aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e outras partes ao oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez uma pesquisa e descobriu que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região ao oeste do Eufrates, os quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. E lida a cópia do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçou os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Deus enviou o Ciro para que pudesse enviar esse povo a essa reconstrução, mas esses homens realmente foram impedidos. Houve então realmente, como hoje é falado, inveja de repente daquilo que uma ordem de Deus foi dada, mas aqueles que não entendem, não compreendem, como o homem natural não consegue compreender as coisas que são do Espírito, então mandou a carta a um rei que poderia ter o poder sobre este lugar, e assim foi dada a ordem para que se interrompesse essa obra. E assim então se cumpriu, conforme a ordem do rei. Mas, como sempre, Deus tem a sua soberania, as coisas tendem a se cumprir conforme aquilo que Ele ordena. Não há rei humano neste mundo que possa impedir a obra do nosso Deus. Temporariamente, aqui, como nós acabamos de ler, ela foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Então, vamos levantar outros reis, outras pessoas, Deus vai poder utilizar, usar e trazer realmente aquilo que Ele quer que faça e se cumpra conforme a tua palavra. Amém? Então, que assim seja feito em sua vida. Ainda que uma situação ou outra foi interrompida, que você possa, na verdade, querer entender e dizer: Senhor, eu estou aqui, faça-me o teu querer, faça-me a tua vontade, para que Ele possa cumprir com a sua palavra de forma que ela venha realmente dar a você o melhor dessa terra. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar por isso e com certeza Deus há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais uma vez poder na sua palavra meditar de noite, Jesus, como diz ao Senhor, meu Pai, através dessa palavra, e que a sua presença ela venha reinar, governar sobre nós de forma muito especial. Então peço mais uma vez, abençoa, prospere e traz a existência para o que não existe pela fé, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, receba essa direção, ainda que seja algo interrompido, nós podemos retomar e pôr força nisso e vencer, prevalecer, porque Deus é conosco sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, que Deus fale fortemente no seu coração, na sua alma, e o que você precisar pode entrar sempre em contato conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.